Boa noite, minhas amigas, meus amigos queridos. Já estou vendo aqui Nara Coelho entrou, Luca Calef, Denise, Talita, Arte Beleza. Boa noite para todos. Maria do Socorro, Melo da Nova, Giselinha Silva. Giselinha, ei filhinha. Tá assistindo aí? Meus queridos, uma excelente noite para todos vocês. Estamos aqui em mais uma live do nosso Celisa Barbalho. Hoje nós fizemos uma live, a Celisa me convidou para bater um papo com ela e foi maravilhoso. Aprendi muito sobre o espírito feminino, sobre como as mulheres se comunicam. Foi maravilhoso, né, Celisa? Olha, Roberto Coelho, Irena Mar, Rosiane Garcia, Aline, Léa Silvana Leal, Nina Soa, Márcia Danádio. Que coisa boa! Olha, muita gente assistiu a live lá com a Celisa, né? Então sejam muito bem-vindos. Uma noite maravilhosa para todos, né? Hoje nós vamos começar mais uma live desse nosso desafio dos 21 dias, que agora nós já completamos 21 dias, né? Vocês acreditam nisso? Completamos 21 dias. 21 dias seguidos de live, mas o desafio é de 21 dias. Então, acaba 21 dias, vai mais 21 dias e nós vamos prosseguir aqui fazendo essas lives, só que com um detalhe. Como a gente já cumpriu agora os nossos 21 dias da live, nós vamos fazer agora só durante a semana. Combinado? Então, live de segunda a sexta e eu vou dar uma pausazinha aí no fim de semana, porque foi direto, né? 21 dias seguidos, mas nós vamos fazer de segunda a sexta, vamos dar continuidade e tratando aqui desses aspectos da meditação, fazendo algumas meditações práticas. Isso é muito importante para que a gente consiga manter essa integração, essa família Odisseia aqui que está unida, que está sempre presente, né? Estamos acabando de começar a live e já temos quase 1000 pessoas aqui. Então, sejam muito bem-vindos. Enquanto a turma está chegando, a gente vai dando esses avisos aqui. Primeiro deles é, não deixe de clicar aí embaixo no aviãozinho e compartilha esse conteúdo com todos os seus contatos, não é? Vamos compartilhar esse conteúdo aí com seus contatos, espalha para todo mundo que você conhece, para que a gente possa unir cada vez mais pessoas aqui nesse ponto de encontro das 21 horas aqui do Projeto Odisseia, da família Odisseia, refletindo sobre meditação, rindo, descontraindo, achando graça de muita coisa, não é? É um momento muito especial para todos nós. Então, clica aí. Vocês já perceberam também? A gente está aos pouquinhos implementando umas mudanças no Instagram, o visual do Instagram está mudando. Hoje a gente postou aí os links do aplicativo Serenidade. A próxima etapa agora de mudança é o aplicativo Serenidade. Nós já estamos trabalhando aqui, né, numa frente de ações para incrementar o podcast Odisseia, o aplicativo Serenidade e o canal no YouTube. Não sei se vocês perceberam também, o canal no YouTube, o canal Odisseia, está com um visual totalmente novo, todo reformatado, capinhas novas, né? Então nós estamos dando sequência aí ao projeto com muito carinho, preparando coisas maravilhosas. E tem muita novidade, tem muita novidade pela frente. Mas agora meu foco é colocar meditações novas no aplicativo Serenidade. Então, se você não baixou ainda, clica aí no link, você vai ser direcionado e baixa o aplicativo Serenidade, começa a praticar a meditação
Porque meditação é isso, meditação precisa de prática, precisa aí de firmar o hábito para a gente ter sequência, não é mesmo? Combinado? Bom, hoje eu queria fazer um fechamento dos elementos âncora. Eu queria dar um fechamento nessa questão do elemento âncora, com algumas informações novas, com uma complementação do que a gente falou, para que a gente possa avançar para outros aspectos da meditação. Combinado? Então, eu queria depois falar um pouquinho sobre a atenção, sobre a concentração e quero ainda essa semana trazer algumas meditações práticas, né? Inclusive a tão prometida meditação lavando louça, que eu já prometi para todo mundo aqui e nós vamos fazer. Priscila já está preparada, já está tudo combinado ali para a gente fazer essa meditação lavando louça, para mostrar para todo mundo como pode ser feita uma meditação, transformar uma atividade em meditação, né? Por enquanto a gente não começou não. Olha, a Ana Paula está dizendo, perdi o assunto. Não, por enquanto, Ana Paula, nós estamos dando o aviso, estou esperando o pessoal chegar. Olha aqui, já somos quase 1.300 pessoas, está todo mundo chegando ainda, dá tempo, ainda dá tempo, né? Então eu dizia, pois é, Priscila vai tirar as panelas toda da geladeira, né, para eu poder lavar. E aí nós vamos praticar essa meditação para que todos tirem aí, como é que fala, esse mistério, né? Todo mundo fica com, assim, às vezes com receio, achando que a meditação é uma atividade transcendental, não é para mim, eu não consigo fazer isso. Aí nós vamos perceber que é muito, muito mais simples do que a gente imagina. O que é difícil é o hábito, né? E essa é uma característica do hábito. O hábito é uma coisa simples, mas como você tem que fazer todo dia, ele se torna difícil, né? Ele se torna trabalhoso. Então ele dá trabalho porque precisa ser feito todo dia, precisa fazer, e é isso que traz a dificuldade, né? Então é uma sementinha pequena, mas como todo dia você precisa regar, aí dá mais trabalho, né? Mas nós já estamos aqui há 21 dias, quem imagina, né? Quem poderia imaginar que ia passar tão rápido? Tão rápido. Já estamos aqui 21 dias fazendo essa live e o público sempre grande, prestigiando, estando aqui presente. Já somos 1.400 pessoas, o pessoal está chegando, né? Então vamos lá, eu queria fazer uma revisãozinha sobre os elementos âncora. Então, eu havia explicado que a meditação, no fundo, é observação, né? Então, meditação é observar. Observar é ampliar a nossa percepção. Isso é meditação. Meditação não é silenciar nada, não é silenciar os macaquinhos, não é anestesiar. Já comentamos sobre isso. A meditação, então, é a observação. Essa observação muito qualificada, uma observação muito sutil. Por quê? Porque eu fico concentrado, eu presto bastante atenção, mas eu não interfiro e eu não vou interagir com o objeto que eu estou observando. Não é? Então, esse é um grande aspecto, por isso que algumas vezes, por exemplo, nos Estados Unidos, os americanos costumam chamar, resumidamente, né, porque aí eles resumem a meditação de mindfulness, que é a mente plena, a atenção plena, a concentração total. Mas isso é o exercício. O exercício, então, da meditação, o que a meditação envolve? Ela envolve atenção e concentração plena. Então, toda atividade que eu faço com atenção e concentração plena, ela começa a entrar no campo, no terreno da meditação.
Não é isso? Então a gente falava sobre isso aqui. Por isso que nós podemos lavar uma vasilha meditando. Por que nós podemos fazer isso? Porque eu posso lavar a vasilha com tanta concentração, eu posso estar com a atenção tão plena, tão focada na atividade que está sendo desenvolvida, que aquela atividade se torna meditação. Dirigir, ouvir música, não é? Ok? Então, isso é meditação. Qualquer atividade que eu observe, fique atento, fique com a concentração plena, ela é uma atividade meditativa. Ok? Então, esse é um ponto que a gente precisa entender. Eu me concentrei, observei, é meditação. Quando eu volto a minha observação para a minha casa mental, quando eu observo o meu interior, o meu mundo íntimo, aí a meditação fica completa. Fica completa. Por quê? Porque aí ela começa a se encaminhar em direção ao grande objetivo dela, ao grande propósito dela. E qual é o grande propósito da meditação? Despertar a consciência. Ok? Então vamos lá. Então eu tenho a meditação, que é essa que eu transformo qualquer atividade em meditação. Para que isso? Para eu treinar a musculatura, vamos dizer assim, a musculatura da atenção. Então, quanto mais eu presto atenção, quanto mais eu foco, quanto mais eu fico concentrado, mais eu estou me preparando para aquela grande meditação, que é quando eu mergulho dentro de mim e começo a observar os 4 macaquinhos. Percebeu, gente? Né? Então, essa meditação que eu mergulho dentro de mim e começo a observar os 4 macaquinhos, essa, vamos dizer, é a meditação plena. É a meditação em que eu começo... Aí, exatamente. A Mônica está dizendo, aí desperta a consciência. Aí eu estou trabalhando no despertar da consciência. Correto? Então, mas a outra não é importante? Claro que é importante. Eu estou fazendo um crochê e estou treinando a minha atenção, estou treinando a minha concentração, eu estou em atividade meditativa. Eu já estou em atividade meditativa. Por quê? Porque eu estou treinando a minha atenção. Eu estou melhorando a minha capacidade de focar, a minha capacidade de prestar atenção. Percebeu? Então eu já estou treinando. Eu posso fazer isso nadando, na academia, pedalando, lavando louça, arrumando a casa. Posso fazer. E é importante que eu faça isso. Por quê? Porque aí eu vou treinando cada vez mais a minha atenção e a minha concentração. Correto? Correto? Desenhar, pintar, qualquer atividade. Eu faço aquela atividade, caminhada, faço aquela atividade com presença. Não é? Aí a pessoa vai me perguntar assim, mas Haroldo, o que distingue então uma atividade qualquer de uma atividade que se torna meditação? Correto? Porque, assim, eu posso lavar a louça sem estar meditando. Vocês concordam? Eu posso ir ali, que é o comum, é o que a maioria das pessoas fazem. Então elas estão ali lavando louça, estão arrumando casa e não estão meditando. Por quê? Por que isso? Porque quando a pessoa está lavando louça, mas não está preocupada em entrar no estado meditativo, o estado meditativo, que é aquele estado que transforma a atividade em meditação, não é? Que traz aquela atividade do lugar comum dela para
a atividade meditativa, o estado meditativo é que proporciona isso. Então vamos analisar aqui. Eu posso, exatamente, não é? Aí a Magali respondeu: concentração, atenção e presença. Concentração, atenção e presença. Esses são os 3 elementos que transformam uma atividade comum em uma atividade meditativa. Que transformam um estado comum num estado meditativo. Por que isso, gente? Vou dar o exemplo aqui de lavar a louça. Eu posso estar ali na cozinha, lavando a louça, mas pensando em algo que eu fiz ontem, sentindo a emoção, em suma, divagando. Então a minha mente está ali divagando. Os macaquinhos, os 4 macaquinhos estão no comando total. Total. Eu estou ali lavando e os macaquinhos estão no comando. Então tem hora que eu lembro, aí eu penso, aí eu me emociono, aí vem a voz e começa a julgar, começa a comparar, e esses macaquinhos ficam interagindo, e a minha mente está divagando, às vezes divaga tanto, fica voando, exatamente, né? Fica voando. Às vezes divaga tanto que você nem percebe que acabou de lavar a louça. Nem percebe que acabou de lavar a louça, né? Todo mundo aí já deve ter vivido uma experiência. Por exemplo, você está no carro, dirigindo, né, e conversando com alguém ao lado. E está conversando, e bate papo. Quando você percebe, você tomou um caminho errado. Você tomou um caminho errado. Por exemplo, era para ir para o trabalho e você pegou o caminho de casa. Você estava dirigindo, estava ali fazendo todas as atividades físicas de dirigir um veículo, mas a sua mente estava divagando, porque você estava conversando com a pessoa ao lado, e ali você tinha lembrança, tinha emoção, tinha pensamento, tinha a voz do ego julgando e comparando, e aqueles macaquinhos ali interagindo, você não percebeu. Você não percebeu. Não é? Então, essa divagação, o fazer as atividades divagando, isso acontece até uma pessoa assistindo palestra, assistindo uma live, assistindo uma aula. Não é? O professor está ali, o palestrante, a pessoa está falando e a pessoa está divagando, ela nem se dá conta. Quando ela percebe, acabou a palestra, acabou a aula, acabou a palestra, né? Porque estava divagando. Então, esse é o estado de divagação. Isso é divagação. Isso é estar distraído. Distraído. Como é que é o estado de divagação? A Lília está dizendo, eu já passei da escola da minha filha. Eu fui levar a menina para a escola, passou direto. Já acontece, isso acontece com todos nós, não é? Tá levando o menino para a escola. Quando você vê, você passou da escola. Falou, misericórdia. Passei da escola. Meu Deus, deixa eu voltar. Passa o sinal vermelho. Divagou. Distraiu. Não é? Então, esse estado de divagação é o estado em que os macaquinhos tomam conta. Por que eles tomam conta? Porque eles não ficam quietos nunca. Eles estão lá. Então é um conjunto de emoções, é um conjunto de pensamentos, é um conjunto de lembranças, é aquela voz o tempo todo falando, não é? Esse é o estado normal de divagação da mente. A grande questão aqui, gente, olha, nós já somos 1.970 pessoas. Eu estou procurando minha aguinha aqui, esqueci minha água. A grande dificuldade do mundo de hoje
é que a maioria de nós, seres humanos, passa a maior parte do tempo divagando, distraído. Divagando e distraído. Então, o que que isso provoca? Se você passa a maior parte do tempo divagando e distraído, a tendência é o quê? É você se identificar totalmente com os macaquinhos. A pessoa se identifica totalmente com os macaquinhos. Não é? Por quê? Como ela está divagando, como ela está o tempo todo distraída na divagação total, a consciência está adormecida. Então a pessoa não consegue perceber que ela é o eu profundo, é a consciência que tudo observa. Ela não se dá conta disso. Por que ela não se dá conta? Porque a consciência adormeceu, os 4 macaquinhos anestesiaram a consciência ficou, digamos assim, deitada ali no barco, e os macaquinhos estão passeando com esse barco para tudo quanto é lado. Não é? Estão viajando para os 7 mares. Não é? E a gente, naquela multidão de emoções, naquela multidão de pensamentos, naquela multidão de lembranças, naquela multidão de vozes julgadoras e comparadoras, o tempo todo julgando. Ah, mas isso não pode, isso pode, isso não pode. Isso é um absurdo. Não, isso é certo. Isso eu aceito. Isso eu não aceito. Isso é feio. Isso é bonito. Isso é certo. Isso é errado. O tempo todo julgando. O tempo todo julgando. Não gosto, gosto. Eu quero, não quero. Não é? Então, fica esse tumulto, um vozerio, o tempo todo julgando, o tempo todo. Sempre pondo defeito, sempre comparando, sempre julgando. Aí vem emoções, e as emoções tomam conta. Aí vem as lembranças, a pessoa começa a lembrar de um tanto de coisa, lembra de coisa boa, lembra de coisa ruim. Então, o que acontece? Ao longo do dia, se a pessoa fizer uma média do dia dela, do momento que ela acordou até o momento que ela foi dormir, ela divagou. Ela ficou distraída. E esse é o estado da maioria da população do planeta. Da maioria da população do planeta. Perceberam, gente? Não é? E as coisas se agravaram muito, não é? As coisas se agravaram demais, porque hoje, o que acontece? Com os celulares, com a internet, com os recursos, a gente está sempre, na maioria do tempo, fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Ou a famosa multitarefa. Está sempre na multitarefa. Então, a gente está conversando no telefone, mas ao mesmo tempo você está resolvendo uma coisa na cozinha, na casa, está pondo o menino para fazer uma coisa. Então a gente está sempre fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Percebe? Isso já está provado isso. As pesquisas em psicologia cognitiva, psicologia comportamental, nós citamos isso aqui várias vezes, não é? Elas dizem que isso provoca um tremendo desgaste mental. Um tremendo desgaste mental. Não é? E por mais que a gente fala, eu dou conta de fazer várias coisas ao mesmo tempo, já foi provado que não consegue fazer. Não consegue.
o que a gente faz? Na verdade, a gente não faz duas coisas ao mesmo tempo. Você faz um pedacinho de uma, um pedacinho da outra. Um pedacinho de uma, um pedacinho de outra. Ou então, um pedacinho de uma, um pedacinho de outra, um pedacinho de outra. Então, nunca que está realmente fazendo algo bem feito. Entende? Sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Não é? Isso gera uma situação em que nós não estamos presentes. Nós verdadeiramente, a gente não está nem numa situação nem na outra. Porque, escuta, como é que você vai atender o telefone, falar com o filho, com a filha, conversar com ele, atender o telefone e continuar com a panela no fogão? Você está onde? Onde você está? Onde você está? Aí a pessoa fala assim, não, eu estou nos 3 lugares. Não, você não está em lugar nenhum. Você não está em lugar nenhum. Você não está nem conversando no telefone, você não está nem na panela e você não está nem conversando com o filho. Então não está em lugar nenhum. Não é? Então, o mundo hoje, ele estimula demais isso. Estimula demais. Eu não estou dizendo, gente, não estou dizendo que a gente não precise aprender a multitarefa. Precisamos. Você tem que ter flexibilidade. Existem situações que você vai ter que fazer 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Isso é normal, natural, não tem nada de errado nisso. O que não pode é o tempo todo você estar na multitarefa. Percebeu? Então, o estado permanente da multitarefa, ele gera um desgaste mental, psíquico, gigantesco. Gigantesco. Ele verdadeiramente esgota. Esgota. Não é? Esgota totalmente. Então, a gente precisa saber ter momentos no dia da parada. Então, um momento em que você para meditar mesmo, para olhar para dentro, para observar os macaquinhos, aquela meditação plena, aquela que você observa os seus 4 macaquinhos, e você precisa ter também momentos em que você faz atividades meditando. Percebeu? Então você mescla. Você faz atividades multitarefa, você faz atividades concentrado nela, é atividade lavar a louça, arrumar a casa, cuidar do menino, mas concentrado só naquela tarefa, totalmente presente, e os momentos em que você é multitarefa, não é? Então a Luciana está brincando aí, é o pit stop. Você tem que ter o pit stop. Até o carro de Fórmula 1 tem suas paradas. E olha que ele anda a 300 km por hora. Mas ele tem o pit stop. Ele tem o pit stop. Se ele não parar para abastecer, se ele não parar para trocar o pneu, acontece o quê? Um acidente. Um acidente. Não é? Acontece um acidente. E agora, o que a quarentena está provocando em nós todos? Não é? A quarentena, ela está, de certo modo, nos obrigando a aprender a fazer o pit stop. Fazer o pit stop. Porque nós todos, eu não sei vocês, mas eu estou morrendo de saudade de devagar. Estou morrendo de saudade de devagar no shopping, de devagar na praça do cinema, e comprar uma pipoca, e ver um filme, e olhar aquelas lojas, e andar, e devagar. Estou morrendo de saudade disso. Sair de casa, devagar, porque isso nos dá uma sensação de que você está fazendo coisas, mas na verdade você está devagando. É importante, não tem problema, entende, gente?
É que a gente só precisa equilibrar, não é? Então, pode devagar, pode sair? Sim, a gente sente falta. Eu estou sentindo muita falta. Muita mesmo, né? Mas a gente precisa também ter o momento da atividade meditativa, que é, você escolhe uma atividade, é pedalar? Então vai pedalar. Concentra no seu spinning. Eu vou fazer uma caminhada, então concentra na sua caminhada. É o seu pit stop. Concentra na caminhada. Vou lavar a louça, então concentra. Vai tomar um banho. Concentra. Sente a água caindo, esfrega. Faça, se permita, 5 minutos. 5 minutos. Não é? A Carol está dizendo aqui, ó, fazer uma nova receita. Não é? Testar uma nova receita. Então, e além disso, reservar todo dia, pelo menos 10 minutinhos. Isso é mindfulness, exatamente, Drana. Isso é mindfulness. Mindfulness é concentração e atenção plena em uma atividade específica. Entendeu? Agora, além do mindfulness, você tem que dedicar 10 minutos por dia para a meditação plena. O que é a meditação plena? Observar minha casa mental. Observar meu mundo íntimo, meu universo particular. Ok? Meu universo particular. Então eu vou... É isso. Então, essa é a distribuição que a gente tem que estar atento. Então, posso fazer a multitarefa? Posso. Mas eu tenho que ter 2 pit stops. O mindfulness, que é escolher uma atividade para eu fazê-la totalmente concentrado, com atenção plena, e ter um momento da meditação plena. Por isso que a meditação ela é maior do que mindfulness. Percebeu? A meditação mesmo, ela é o mindfulness e mais o acordar a consciência. A meditação é mais ampla. Mindfulness é uma parcela da meditação. Não é a meditação toda. E eu tenho que ter esse momento também. Uns 10 minutos, você liga lá o aplicativo. O aplicativo Serenidade, ele foi desenhado para meditação plena. Para você praticar a meditação plena. Você vai observar os macaquinhos. Vai observar. Por quê? Porque isso vai te ajudar a libertar a sua consciência. Vai ajudar você a ampliar a sua percepção, para que você pare de se identificar com os macaquinhos. Então, percebeu? São esses 3 momentos aí. Essas 3 coisas que a gente precisa equilibrar no nosso dia a dia, para a gente não perder a energia, porque senão a gente perde toda a energia. Não é? Meus queridos, nós já somos aqui 2.400 pessoas, né? Que coisa boa, que coisa maravilhosa. Né? Então, compreendemos tudo isso? Compreendemos isso? Bom, agora eu quero fechar. Podemos passar para frente? Então eu queria só dar essa resumida no dia a dia, na desatenção, na distração e o que é a concentração, a atenção e o estado de presença. Quer dizer, eu estou presente fazendo só aquilo. Eu estou ali de corpo e alma. Não é? Bom, agora eu queria comentar um pouquinho para fechar os elementos âncora. Vocês perceberam, se vocês ficaram atentos, vocês perceberam isso. O elemento âncora, ele é sempre um elemento
do nosso corpo físico. Vocês perceberam isso? Não sei se vocês perceberam. Vocês lembram o primeiro elemento âncora? O primeiro foi respiração. Depois nós tratamos de sensação. Sensação no geral. Depois nós falamos da audição. Depois nós falamos do sentido da visão. Não é? Na sensação, a gente incluiu o tato e o paladar. Correto? Por quê? Nós vamos ver aqui. Porque tá tudo ligado com uma área do córtex, né? Chamada de giro pós-central. Nosso cérebro ele tem um sulco, né? Uma divisão aqui, ó, é chamado de sulco central, não é? Sulco central. Então, a parte da frente do sulco central tem um calombozinho assim, né? Chamado de giro, que o cérebro ele é dobrado, né? Ele é todo enrugado, né? Então, aqui tem um sulco central, aqui assim. A parte da frente tem um giro que ele é motor. Ele é responsável por coordenar toda a nossa parte motora do corpo físico todo. É o córtex motor. E uma área posterior, depois do sulco aqui, central, tem um giro pós-central, tá para trás aqui, né? Indo em direção para a nuca. Ele é responsável pela sensação, por todas as sensações. Ok? Então, todas as sensações. Então, aí vem tato, vem paladar, tudo, toda dor, todas as, é chamado de uma região somatosensorial. Então, são sensores do corpo inteiro mandam o sinal para essa região. Correto? Do giro pós-central. Giro pós-central. Ok? Então, por isso que nós dividimos isso. Respiração, sensação, e quando eu estou usando sensação aqui, eu estou falando da região do giro pós-central, da região somatosensorial. Falamos da audição, não é? E da visão. E o olfato, que eu queria falar rapidinho dele, porque ele é bem simples, né? O olfato ele tem vias separadas, ele tem canais separados, porque o olfato é muito antigo, né? O cheiro mexe muito com o nosso cérebro, não é? Então ele tem vias especializadas. É por isso que na meditação, muitos mestres da meditação do passado utilizavam incensos, óleos, essências, perfumes, não é isso? E a gente sabe o poder disso tudo. Eu, por exemplo, né? Eu assim, quando eu sinto aquele cheiro do café, aquele cheirinho do café que acabou de ser coado, né? Ou aquele cheiro do pó de café, aquilo já evoca um tanto de lembrança, um tanto de emoção, um tanto de pensamento. Não é? É o estímulo, né? O cheirinho. Né? Então, tem isso também. Eu posso usar isso como elemento âncora. Mas, que bom. Ó, a Beatriz... respiração, sensação, audição, visão e olfato. Respiração, sensação, audição, visão e olfato. Ok? Né? Então, falamos disso tudo. Qual que é a grande característica aqui? Vocês já perceberam que todos os elementos âncora estão relacionados ao corpo físico? Ao corpo? Sim. Estão relacionados ao corpo. Então, isso que eu gostaria que você observasse. Então, o elemento âncora, eu sempre utilizo como elemento âncora
meu corpo, minhas percepções, sensações, né? Ou melhor, vamos dizer de uma maneira mais técnica, eu sempre utilizo minhas vias sensoriais. Percebeu? Meu corpo e minhas vias sensoriais. Por quê? Porque elas são a base. Elas dão a base para eu poder recuperar a consciência quando a consciência fica cansada de observar. Percebeu? E por que a gente usa isso? Gente, porque é muito mais simples eu usar meu corpo, porque meu corpo é estável. Ele tem um equilíbrio fisiológico que é chamado de homeostase. O meu corpo ele tem um equilíbrio fisiológico. Ele está em funcionamento equilibrado. Então ele está harmonizado, ele está estável. Então, eu uso esses elementos do corpo como elemento âncora. Então a âncora é isso. Para que serve uma âncora? Para segurar o barco. Porque senão o barco faz o quê? Distrai. Porque senão o barco divaga. Senão o barco vai embora ao sabor do vento. Percebeu? Percebeu esse detalhe? Então, se eu não tiver a âncora, o barco fica ao sabor dos ventos. Se eu não tiver o elemento âncora na meditação, pelo menos durante um bom tempo, o barco fica à deriva. Obrigado, Cidinho. O barco fica à deriva, não é? Se eu não tiver o elemento âncora, pelo menos durante um bom tempo da minha prática de meditação, porque quem já está numa prática avançada de meditação, pode até dispensar o elemento âncora. Por quê? Porque ele já tem uma disciplina absurda. A musculatura da tensão dele está parecendo um fisiculturista já, né? Aqueles músculos gigantes, com a pessoa consegue ficar 8 horas concentrada. 8 horas concentrada. Já imaginou o que é isso? Não é? Tem monges que conseguem ficar meditando 12 horas seguidas, 24 horas seguidas. 24 horas. Você não vai querer se comparar com uma criatura dessa que tem décadas e décadas e décadas, às vezes várias vidas de meditação. Vamos com calma. Vamos com calma. Então o que a gente usa? Uma âncora. Uma âncora para segurar o barco, para o barco não ficar à deriva. Você usa uma âncora. Qual âncora que você usa? Um aspecto do seu corpo físico. Um aspecto do seu corpo físico. É isso, gente. Um aspecto do seu corpo físico. Percebeu? Até porque eu não falei que os 4 macaquinhos têm uma base física? Uma base fisiológica? Tem. Os macaquinhos têm uma forte base fisiológica. Eu até citei regiões aqui do encéfalo para cada macaquinho. Circuito límbico, para o macaquinho das emoções, o hipocampo e regiões do córtex aqui temporal e um pouco do occipital com relação à memória, não é? Então, dos pensamentos, o córtex pré-frontal e outras regiões para o macaquinho do ego. Então, eles têm uma base que é o cérebro, ou melhor, o encéfalo, né? Eles têm uma base. Percebeu? E a consciência também. A consciência também tem uma base no nosso encéfalo. Não é? A consciência também. E aí, por isso que eu uso um elemento âncora que é algo relacionado ao meu corpo. Eu uso isso para ancorar o barco, para não deixar ele divagar, para não deixar ele se perder. Não é isso? Não deixar ele ficar à deriva.
Ok? Então, tá vendo como é que... Agora tá ficando mais simples? Tá ficando mais claro de entender? Olha, nós já somos 2.240 pessoas. Olha que delícia, né? A live tá maravilhosa. Então, ficou mais claro de entender? Viu como é que tá claro? Então, vocês estão vendo que a meditação, ela não tem nada de mística. A meditação não é uma coisa do outro mundo. Meditação é uma coisa muito prática, muito pragmática, bastante pragmática. Quando a gente compreende os elementos essenciais da meditação, a gente percebe que ela é profundamente pragmática. Ela está profundamente ancorada no nosso corpo físico. Por isso que ela traz tantos benefícios para o corpo físico. Ok? Bom, eu queria agora, só para concluir, a gente está quase terminando. Amanhã eu falo mais, eu desenvolvo mais sobre isso, né? A gente vai avançar um pouquinho mais. Hoje eu só queria terminar um pouquinho do elemento âncora. Então, eu gostaria muito, 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 muito. Não é o objetivo da nossa live adentrar em aspectos técnicos da neuroanatomia e da neurofisiologia. Não é esse o nosso objetivo, não é? Ficar adentrando aqui em aspectos da neuroanatomia, da neurofisiologia. Mas eu preciso, às vezes, citar alguns aspectos para que a gente possa ter uma compreensão mais clara e mais realista de alguns fenômenos. Ok? Então, eu gostaria que você, quem estiver anotando aí, por favor, anota isso. A meditação é um exercício da consciência, mas a consciência, ela tem uma base no encéfalo. Viu, gente? O sistema nervoso central, que é o encéfalo todo, ó, não é? Aqui está o cérebro, aí o tronco encefálico, a medula espinal, é o sistema nervoso central, não é? Que é a medula mais o encéfalo. Toda a estrutura ali, quando termina a medula, aqui nessa primeira vértebra aqui, né, da cervical, aí entra aqui no osso do crânio, no chamado forame magnum, né, que é esse buraco que tem assim para começar o crânio, aí ali dentro começa o encéfalo, que é o tronco encefálico, e o telencéfalo, que a gente chama de cérebro. Não é isso? Então, essa é a ideia. Eu gostaria que você anotasse o seguinte: a consciência, ela tem uma base no encéfalo. A glândula pineal é um grande quartel-general da consciência. Os 4 macaquinhos têm forte base no encéfalo. Forte base. E todos os elementos âncora são fisiológicos. Todos os elementos âncora são fisiológicos. Respiração. Você quer uma coisa mais fisiológica do que respiração? Não é? Aí você passa para sistema somatosensorial. Aí eu passo para audição, para visão, para o olfato. Está tudo ligado ao encéfalo. Tudo. Está tudo sendo processado aqui, ó, dentro do seu crânio. Aqui dentro do seu crânio é onde tudo acontece. Tudo acontece aqui dentro. Dentro desse crânio, né? Por isso que se chama encéfalos. Céfalos, em grego, é cabeça. En é dentro. Dentro da cabeça. É o que está dentro da cabeça. Dentro do crânio aqui, ó. Dentro desse crânio aqui. O que está lá dentro é o encéfalos ou encéfalo. É ali que acontece tudo. É ali que acontece tudo.
ok? Então eu queria que você ficasse atento para perceber que tudo que nós estamos falando aqui, a consciência, os 4 macaquinhos, os elementos âncora, tudo tem sua base de apoio aqui dentro da cabeça, dentro do crânio aqui, no encéfalo, não é? Mais a medula espinal, que é o sistema nervoso central, que coordena tudo, recebe tudo, processa tudo e responde a tudo. Recebe tudo, processa tudo e responde a tudo. Combinado? Combinado? E para finalizar, eu só queria dizer um detalhezinho que é quando a gente fala de sensação, não é? Eu falei aqui, né, desse giro pós-central, né? Você divide aqui, ó, o encéfalo. Tem um sulco aqui, né, um valezinho aqui, um sulco central, né? Aí depois tem um giro pós-central, que é a região somatosensorial. Ali, cada pedacinho é responsável por uma parte do corpo. Por uma parte do corpo. Mas não, o corpo não está equilibradamente representado aqui no encéfalo. Não. Nós temos muito mais sensores, por exemplo, para os lábios do que para o ombro. Olha que interessante. As mãos são extremamente, está cheia de sensor, está muito mais representada. Percebeu? Aqui está a orelha, os lábios, as mãos são as partes mais bem representadas. Então existe um grande pesquisador, né? Wilder Penfield. O Penfield nasceu nos Estados Unidos, em Washington, né? E ele foi um grande estudioso dessa região aqui somatosensorial, e em homenagem a ele, fizeram um desenho que é o homúnculo, o homúnculo de Penfield, né? Wilder Penfield, é isso mesmo. Wilder, Wilder, acho que a pronúncia é essa mesmo, né? Penfield. E fizeram um desenho que é o homúnculo de Penfield, que é bacana porque é um bonequinho que tem um lábio grandão, uma mãozona, ele é desigual. Mas por quê? Porque aqui no nosso encéfalo, a nossa região sensorial, ela não está igualmente representada. Tem muito mais sensores na boca, nas mãos. Então, é interessante, se você vai usar a sensação como elemento âncora, você utilizar essas regiões que estão mais bem representadas no corpo. Ok? Então é muito bom você usar como elemento âncora, por exemplo, as mãos, né? Os lábios, a orelha. Não é? Essas são regiões que estão... a mão a gente sabe, né? Porque é tanta coisa que a gente faz, a habilidade, né? O controle que o ser humano tem com as mãos é um diferencial, né? Já começa pelo polegar opositor, né? Que nos deu uma vantagem evolutiva extraordinária. Então, a boca por causa da fala, da percepção, do gosto, do sabor, não é isso? Então, observar isso aí para quando você for usar. Aí a gente pensa também na visão. A visão também, ela está dividida aqui no córtex occipital. Então tem uma área só para perceber cor, uma área só para perceber forma, uma área só para perceber movimento, né? A audição também tem regiões e processamentos específicos. Então a gente vê a complexidade disso. E quando você treina esses elementos âncora, você fortalece a sua percepção dessas áreas. Você fica mais perceptivo. Eu comentei sobre isso. Você adquire mais consciência corporal, consciência auditiva,
consciência visual, melhora o seu olfato, melhora a sua respiração, não é? Porque você toma mais consciência do seu corpo físico, do seu instrumento de trabalho aqui nesse mundo, que é o corpo físico. Não é isso? Então, o corpo é fantástico, né? Marcia está dizendo, o corpo humano é uma coisa extraordinária. Não é isso? Então, era só esse detalhe que eu queria fechar com vocês, né? Então, olha isso. Depois que joga na internet o homúnculo de Penfield, vai ter o desenho lá engraçado, vocês vão divertir com esse desenhozinho, né? do homúnculo de Penfield. Mas é importante entender que não são todas as áreas que estão igualmente representadas. Então, a gente é mais sensível na mão, a gente é mais sensível nos lábios, não é? Então, tem regiões que são mais sensíveis mesmo, tem mais sensores, o encéfalo registra de forma mais intensa. Combinado? Então, falamos de tudo isso aí. Amanhã eu vou dar continuidade um pouquinho no estado de presença. Amanhã eu quero falar do estado de presença e falar do mindfulness, né? E da meditação plena, meditação ampla, que é aquela que eu acordo a minha consciência. Combinado? Amanhã a gente dá sequência aí. Uma noite maravilhosa para todos vocês, uma noite abençoada, que todos possam agora praticar. Já aposto que vocês já fizeram mindfulness aí durante o dia, né, nas atividades, mas agora é a hora daqueles 10 minutinhos da meditação plena. Liga o aplicativo Serenidade aí e faça sua meditação plena, né? Não somente mindfulness, mas meditação plena também. Tá bom? Amanhã nós vamos explicar mais sobre isso. Então, um beijo para todos, uma noite maravilhosa.